meu nome é Ken Ekman. Bem-vindo ao curso chamado 4 Disciplinas Essenciais, um guia de treino para líderes mundiais de cuidados de saúde. O meu colega Quentin Friesen e eu estamos a guiá-lo através de 15 módulos para o ajudar a melhorar o seu conhecimento, habilidades e atitudes como um líder de cuidados de saúde. Este é o módulo 8 de 15. À medida que continuamos pensando sobre a disciplina de gestão, nós agora estamos prontos para nos virar à questão de como organizamos pessoas para alcançar os nossos planos. Estruturas de organização podem não captar a nossa atenção facilmente, mas elas podem definir a diferença entre eficácia e desperdício, entre confusão e ordem, e elas podem impactar a segurança do paciente e a qualidade do cuidado. Médicos líderes, especialmente, precisam prestar atenção a como as pessoas são organizadas a trabalhar juntas e como decisões devem ser tomadas se querem preservar a qualidade do cuidado. Sem linhas claras de autoridade, claridade sobre direitos de decisão e comunicação forte, as pessoas tropeçam tentando fazer os seus trabalhos enquanto imploram por liderança e orientação. Neste módulo, os nossos objetivos de aprendizagem são entender as qualidades básicas de design para estruturas de organização eficientes e eficazes, comece a discernir as necessidades da força de trabalho e técnicas de seleção. Entenda como construir descrições de trabalho e padrões de trabalho para a realização da organização. Vamos começar por ver as qualidades de organizações eficientes e eficazes, Ken. Quais são as marcas de organizações de cuidados com a saúde bem organizadas? A primeira marca de uma organização eficiente e eficaz é que toda a gente sabe onde elas se encaixam na estrutura da organização e como se relacionam com outros. Cada pessoa sabe a quem se reportar e onde ir se precisam de orientação para fazer o seu trabalho. Se o zelador precisasse de ir ao administrador cada vez que precisasse de suprimentos adicionais, ambos, o zelador e o administrador, seriam insuficientes no uso dos seus tempos. Então, o zelador precisa de saber quem é o seu supervisor e o supervisor deveria ter a autoridade de reabastecer o zelador imediatamente para que o trabalho do zelador possa continuar sem atraso. Segundo, profissionais de desenvolvimento de organização estudaram diferentes organizações altamente complexas e, em geral, concluíram que estruturas de organização planas são mais eficientes. Isto quer dizer que quanto menos camadas de tomadores de decisões, melhor, porque então os trabalhadores de linhas da frente não precisam depender de um longo e complicado processo para tomar uma decisão. As organizações mais eficientes minimizam o número de gerentes de alto nível, tanto para manter os custos baixos, como também para simplificar o processo de tomada de decisões. Um terceiro princípio a considerar ao projetar uma organização eficiente é a amplitude de controle, que é uma medida de quantas pessoas cada gerente pode gerir eficientemente. Pesquisa e experiência ensinam-nos que um princípio de orientação é estruturar um gerente para entre 8 a 20 funcionários. Funcionários altamente independentes, como médicos, podem exigir menos de um supervisor do que um funcionário menos qualificado. De acordo com este modelo, supervisores podem ser funcionários supervisores que estão envolvidos em desempenho de tarefas, assim como responsabilidades de supervisão. Quais são os outros princípios que levam à eficiência em organizações? Outro princípio para eficiência e eficácia é treinar pessoas para que decisões possam ser feitas no mais baixo nível em que possam ser competentemente realizadas. Gerentes precisam de pensar cuidadosamente sobre o que nós chamamos de direitos de decisão, isto é, quem tem o direito de fazer cada tipo de decisão. Voltando ao exemplo do zelador, o supervisor do zelador pode ter o direito de encomendar suprimentos quando alcançam um certo ponto pedido, mas o supervisor pode não ter o direito de mudar um suprimento alternativo mais caro ou trocar para um diferente fornecedor. Esses direitos podem ser reservados ao gerente do supervisor. Direitos de decisão ajudam a manter o fluxo de suprimentos e outros recursos indo bem, sem deixar o custo desses suprimentos saírem de mão. Organizações eficientes e eficazes também dependem nos sistemas de comunicação que permitem o livre fluxo de informação entre chefes de departamento e a equipa de liderança.
Se gerentes não se comunicam uns com os outros ou se eles não confiam na equipa de liderança com a informação vital, o gerente pode replicar serviços, desperdiçar recursos, reter informações que podem causar um problema de segurança ou tomar decisões que são contrárias às metas gerais da organização. Boas linhas de comunicação podem prevenir desperdício e agilizar soluções quando surgem problemas. Agora, vamos voltar a nossa atenção ao planeamento de força de trabalho. Gerenciar pessoas pode ser a tarefa mais difícil dos gestores de cuidados de saúde, mas uma das primeiras dimensões desse desafio vem em determinar quantas pessoas são necessárias em cada departamento. Metas e sonhos são muitas vezes maiores do que o orçamento permite, então a função de um gerente de cuidados de saúde é balancear entre as necessidades e recursos em cada área do hospital, clínica ou organização de cuidados de saúde. Achar esse equilíbrio pode ser baseado em requisitos regulamentares, pesquisa da indústria, análise de tarefas ou estratégias de departamento. Vamos observar em cada uma dessas dinâmicas. Requisitos regulamentares. Os regulamentos podem exigir certas proporções de pessoal em alguns departamentos. Por exemplo, um asilo pode ser obrigado a ter casa-assistente de enfermagem responsável por mais de 10 pacientes no turno do dia. Pesquisa da indústria. Em mercados maduros, associações hospitalares podem publicar dados de pesquisa sobre índices médios de pessoal em vários departamentos hospitalares. Tal pesquisa pode ser útil como uma orientação inicial, mas os gerentes ainda vão precisar de discernir os requisitos do seu próprio departamento, baseados no maior entendimento das suas necessidades únicas e contexto. Análise de tarefas. Alguns casos, gerentes talvez queiram examinar cuidadosamente as tarefas detalhadas que precisam de ser desempenhadas no departamento para avaliar quantas pessoas são necessárias e quais competências cada pessoa precisa dominar para atender os objetivos do departamento. Estratégias e prioridades do departamento. Os gerentes de alto nível, às vezes, precisam de ajustar níveis de equipa do departamento baseadas em estratégias, em mudanças e prioridades para a organização de cuidados com a saúde num geral. Por exemplo, se a demanda por serviços está crescendo na cardiologia, mas diminuindo na pediatria, líderes do hospital podem decidir transferir e reintegrar algumas enfermeiras pediátricas para que elas possam ser eficientes no departamento de cardiologia. Analisar tarefas pode ser um processo demorado, mas pode produzir excelentes insights sobre a eficiência e eficácia dos níveis da equipa dentro do departamento. Análise de tarefas exige uma revisão detalhada do processo para a realização de tarefas. Com cada tarefa, gerentes podem fazer algumas perguntas como estas. Quanto tempo é necessário para realizar tarefas? Os passos para realizar a tarefa são lógicos e na melhor sequência? As pessoas têm ferramentas certas que precisam para realizar a tarefa de forma mais eficiente e eficaz? A equipa sabe como usar as ferramentas da forma mais eficiente? Todos foram treinados apropriadamente? Quando a saúde do paciente está em jogo, todos estão conscientes dos padrões de segurança e há uma lista de verificação usada para garantir o seu cumprimento? Como podemos melhorar a qualidade e reduzir os custos ao realizar cada parte de cada tarefa de forma diferente? Gerentes de cuidados de saúde que não avaliam objetivamente os requisitos da força de trabalho podem encontrar-se sob pressão para adicionar funcionários na base de apelos emocionais. Não é fora de comum para funcionários reclamarem de serem sobrecarregados. As reclamações também podem crescer quando departamentos enfrentam mudanças de expectativas ou um crescimento inesperado. Gerentes de cuidados de saúde precisam de estar preparados para treinar novas pessoas e retreinar equipas existentes, como os requisitos de trabalho mudam com o tempo. Eles também precisam de criar uma cultura que valorize flexibilidade, treino cruzado e respeito mútuo por todos no departamento. Dessa forma, os gerentes podem resistir ao argumento de que isto não está na minha descrição de trabalho. Um dos blocos de construção fundamental para uma equipa bem organizada é a descrição de trabalho. Descrição de trabalho simplesmente delineia responsabilidades para cada pessoa. Eles devem incluir o título, as responsabilidades, tarefas ou tarefas que a pessoa é esperada a fazer
o título do seu supervisor e padrões de desempenho. O último item, padrões de desempenho, é frequentemente ausente em descrições de trabalho. Gerentes de cuidados de saúde deveriam ir além de uma simples lista de tarefas básicas para definir padrões do que um bom trabalho se parece em cada tarefa. Descreve como o resultado final parece um trabalho bem feito. Sem esses padrões, vários funcionários irão aceitar que estão a fazer um bom trabalho se não há reclamações do seu trabalho. Use a descrição do trabalho para ir além da ausência de reclamações como um indicador de bom desempenho. Esboça as consequências para a alta realização e baixa realização. Como um gerente, o seu trabalho é de ajudar cada funcionário a ser bem-sucedido. A descrição do trabalho, e especialmente os padrões de desempenho, pode ser uma ferramenta útil para assegurar o seu sucesso e o sucesso do seu departamento. Vamos falar sobre questões comuns que surgem com a discussão sobre a organização. Por que é que nós precisamos de organogramas quando todos já sabem do seu trabalho? Funções e responsabilidades podem ser claras para todos nesse mês, mas forças de trabalho, então, constantemente em mudanças. Próximo mês, um funcionário antigo pode ir embora, ou um funcionário pode se juntar à equipa. O organograma serve como uma ferramenta para um ajuste rápido na equipa, para orientar novos funcionários e para manter boa comunicação entre todos os funcionários. Uma revisão periódica do organograma é uma boa ideia para se certificar de que todos entendem como decisões são feitas da forma mais eficiente e eficaz. Não é mais eficiente somente ir ao superior quando eu vejo um problema que precisa de ser reparado? Não. O líder superior pode ser ou não ser acessível e você, como o seu superior imediato, então talvez gaste mais tempo ou esforço para conseguir a atenção do líder superior do que necessariamente conseguindo uma boa solução. Da mesma forma, cada líder precisa estabelecer as suas próprias prioridades para o seu tempo e energia, e o problema que você acha pode não ser a prioridade deles, assim como poderiam encaixar-se nas prioridades do seu superior imediato. Isto conclui o módulo de organização. Até agora eu espero que esteja claro que projetar uma estrutura de organização pode significar a diferença entre uma organização eficiente e uma que desperdiça tempo e recursos. Gerentes de cuidados de saúde precisam de fazer um melhor uso de cada recurso e assegurar a segurança do paciente e melhorar a qualidade do cuidado. Estruturas de organização sábias, processos de tomada de decisão sólidos e descrições de trabalho claras são todos blocos de construção significantes para criar um serviço médico e de alta qualidade. Aqui está um exercício para o ajudar a aplicar os princípios desse módulo. Desenhe um organograma da sua organização e critique-o com questões como esta. A amplitude de controle é razoável? Como é que o processo de tomada de decisão pode ser simplificado? Relações de hierarquias são claras e lógicas? Isto conclui o módulo 8 de 15. Obrigado por participar.